Bem, como presidente da comissão, juntamente com o relator, nós trouxemos ao ministro André Mendonça pontos que precisam ser esclarecidos com relação, inclusive, à continuação das nossas investigações. O primeiro deles, um pedido nosso da comissão sobre a revisão dos habeas corpus que permitem o não comparecimento de testemunhas para a CPMI e investigados para a Polícia Federal. O ministro colocou para nós com muita clareza que vai rever, mas especialmente no caso do banqueiro Daniel Vorcaro, já encaminhará o nosso recurso para votação na turma e uma decisão colegiada, o que para nós é importante para que a gente possa entender com clareza qual é o tamanho e essa decisão, o quanto vai nos impedir de continuar a investigação em profundidade ou não em relação a isso. Também colocamos para o ministro com muita clareza a questão sobre os vazamentos, de que a CPMI não tem qualquer responsabilidade oficial, porque nós não temos a maioria dos documentos que foram vazados e, principalmente, temos a responsabilidade institucional em guardar tudo aquilo que nos tem sido colocado. Uma visita de muita cortesia, mas uma visita que, infelizmente, ela não avança no sentido do que eu tenho falado para vocês sobre o desequilíbrio entre os poderes em nosso país, de uma invasão de prerrogativas que o Congresso tem, mas que, por decisões que estão sendo tomadas monocraticamente por um ministro ou outro, tem inviabilizado e atrasado o nosso trabalho. Presidente, houve alguma conversa em relação à prorrogação dos trabalhos da CPMI, ao mandato de segurança decretado pelo senhor para a prorrogação? Nós colocamos para o ministro que, não havendo resposta do presidente, o prazo seria na terça-feira para uma conversa, hoje também não consegui encontrá-lo, nós ingressaremos com um mandato de segurança aqui no Supremo Tribunal Federal pedindo a prorrogação. Naturalmente, esse pedido tem que ser entregue ao presidente da Casa para que ele decida com clareza. Nós pediremos ao ministro Edson Fachin que o senhor André Mendonça, ministro André Mendonça, seja aquele que vai julgar o nosso pedido. Mas isso dependerá da própria presidência do Supremo em entender que o pedido tem a ligação direta com a continuidade da CPMI e as investigações que estão em andamento. O caso do Vorcaro tem data para ser julgado na turma? Não nos falaram sobre o julgamento, mas o compromisso é de que estará na primeira reunião da turma para uma decisão sobre a ida dele na CPMI ou não, assim como outros que nós esperamos receber. Também conversamos muito sobre a questão da presença dos representantes dos bancos. Colocamos com clareza que os representantes do sistema financeiro não estão na CPMI como investigados, estão como testemunhas ou colaboradores para uma nova legislação, para que a gente coloque controle, regras nesses empréstimos consignados que hoje estão simplesmente tornando os aposentados brasileiros reféns de um sistema que não consegue nunca mais pagar, de uma dívida impagável. Nós colocamos para isso, inclusive, a nossa estranheza com relação a mais uma decisão do ministro Dino, que permite à senhora Leila, presidente do Banco Crefisa, de não comparecer à CPMI amanhã, dia 12, por compromissos particulares que ela já tinha agendado. Ora, é mais uma decisão que mostra claramente que há uma invasão de prerrogativas, um desrespeito ao nosso trabalho, porque vir ao Congresso Nacional é muito mais importante que uma agenda pessoal. O ministro nos determina que marquemos uma nova data para uma testemunha. Estamos chegando num ponto aqui que, com toda sinceridade, nós precisamos, no Congresso, tomar um posicionamento. Nós trouxemos essa mensagem institucional, com todo o respeito que temos pelo Supremo Tribunal Federal, mas que gostaríamos de que as turmas e mesmo o próprio ministro entendesse a nossa posição e nos ajudasse a defender esse reequilíbrio entre os poderes, gente. Ok? Não. Não. Nós tratamos das relações institucionais e dos métodos gerais. Nós não citamos nomes em específico de ninguém, apenas de Daniel Vorcaro, que para nós é uma questão de honra o comparecimento na CPMI. E vai a CPMI ser tratado como uma pessoa normal, comum,
como todos os outros foram com declarações a serem dadas. Mas, se não houver uma revisão sobre os habeas corpus e a possibilidade deles não comparecerem, dificilmente ele terá de dar explicações ou vai comparecer à nossa comissão, o que nos preocupa muito pela necessidade que o relatório avance nas questões dos empréstimos consignados e do sistema financeiro. Vocês discutiram o compartilhamento de mais materiais que estão em posse da BF, mais perícias, mais informações, mais aparelhos celulares? Sim, nós conversamos sobre a questão de novas provas, novas quebras de sigilo, mas o ministro foi muito claro e tem sido muito firme nesse ponto. A Polícia Federal pode compartilhar conosco quando os inquéritos, que são muitos, estiverem prontos. Nossa preocupação, e acredito que o relator caminhe junto comigo nesse assunto, é de que a CPMI, mesmo que prorrogada, tem um prazo determinado. Os inquéritos da Polícia Federal podem se estender até por mais de um ano, pela complexidade e pelo tamanho desse escândalo que agora envolve Master e a própria conjugação das questões do INSS na lavagem de dinheiro. Senador, em relação à quebra de sigilo, teve uma decisão do Dino que proibiu a quebra de sigilo com decisões de forma simbólica. Vocês conversaram esse ponto? Não. Eu simplesmente coloquei ao ministro que essa decisão ela inviabiliza a continuidade das investigações, porque a quebra de sigilo é necessária para gerar provas e as pessoas sendo convocadas serem confrontadas com os dados. Enquanto o Pleno do Supremo não julgar e nos der uma decisão, nós estaremos numa insegurança jurídica muito grande, porque a decisão do ministro Flávio Dino, que, a meu ver, é totalmente política, não há embasamento para que ela fosse tomada dentro da Constituição, é uma decisão que atrapalha, atrasa a comissão e, a meu ver, direcionada a proteger determinados personagens que têm explicações a dar e são citados nas investigações, personagens políticos, nós não teremos como trabalhar. Na CPMI, por exemplo, na próxima reunião, eu não vou colocar nenhuma quebra de sigilo, porque eu não sei, há uma insegurança jurídica muito grande. Qual a forma de se votar? É todo parlamentar fazendo um comentário? São 2 parlamentares de cada lado, é o regimento que eu segui. Então, essas decisões monocráticas, que eu tenho criticado muito, elas, infelizmente, geram uma insegurança jurídica no Brasil e na CPMI é apenas uma demonstração do quanto elas, muitas vezes, são tomadas à revelia da Constituição Federal. Senador, hoje foi preso mais um operador do esquema do careca do INSS, pela Polícia Federal. Como é que o senhor avalia essa operação de hoje em relação aos trabalhos da CPMI? Olha, a CPMI, desde o início, tem pedido a prisão, e o relator tem feito isso com muito profissionalismo, de todos os envolvidos que nós identificamos durante as quebras de sigilo. Nós hoje sabemos com muita clareza quem são todos os personagens que estão envolvidos nessa roubalheira do INSS. Com a prisão de hoje, já são 12 que estão à disposição da Justiça, fora as medidas cautelares. Isso mostra claramente que nós conseguimos o nosso objetivo até o momento, que é mostrar ao Brasil o que aconteceu, dar respostas à população brasileira e levar para a cadeia, pedindo à Justiça, nos momentos certos, a prisão das pessoas envolvidas e a apreensão dos recursos. Nós, na CPMI, fomos os primeiros, por exemplo, a mostrar que o sindicato, onde o irmão do presidente vice-presidente Lula é vice-presidente, esse sindicato tinha movimentado mais de 800 milhões de reais em dinheiro. Já foram apreendidos quase 600 milhões que estão à disposição para que o erário, o pagador de impostos, possa ter de volta o dinheiro que está sendo colocado para os aposentados. A CPMI foi a primeira a fazer essa denúncia e hoje a Polícia Federal está executando tudo aquilo que nos últimos meses nós colocamos a público em nosso país. Senadora, o senhor falou que o ministro André Mendonça vai pautar, então, na primeira oportunidade da segunda turma, operacionalizar esse recurso. Mas o senhor, no sentido do próprio ministro, como seria o posicionamento dele a respeito de, então, mudar essa situação sobre os habeas corpus? Olha, o ministro foi muito claro em dizer o seguinte: ele vai colocar na turma e aguardar uma decisão da turma. Ele não fez qualquer definição particular, uma vez que na posição em que ele está, ele não pode dar opinião ou mesmo se manifestar que tem que ser feito nos autos. Eu entendo essa posição
e simplesmente de colocar já para julgamento o mais breve possível, já pelo menos nos dá uma direção do que fazer nos próximos dias, nas próximas semanas, até o final da CPMI. Ok? Deixar o relator falar um pouco. Não, faz favor. Relator, a CPMI, ela teoricamente acaba já nos próximos dias. Há uma certa preocupação em alguns membros da oposição sobre a entrega do relatório, caso essa CPMI não seja prorrogada nem pelo Davi Alcolumbre, nem pelo Supremo. Caso não seja prorrogada, o senhor consegue entregar, o senhor pretende entregar seu relatório até o final desse mês ou não? Tenho trabalhado muito junto com o presidente para que nós possamos entregar um relatório robusto. Hoje passei 6 horas analisando uma parte do relatório, mas é um relatório que contém vários tópicos, que necessita prova concreta. Enfim, nós precisamos de mais tempo. Mas se encurtarem a CPMI, nós entregaremos o relatório com os dados que já temos. Mas a grande preocupação hoje no relatório está na blindagem do sistema financeiro. Hoje estamos impedidos de avançar no sistema financeiro, muito por decisões judiciais. Olha, enquanto nos descontos associativos estamos tratando da ordem de pouco mais de 10 bilhões de reais e já demos a solução que foi uma legislação que impede doravante qualquer desconto associativo, nós estamos com os consignados na ordem de 400 a 450 bilhões movimentados. E precisamos impor restrições ao que temos encontrado. E precisamos ouvir o sistema financeiro através dos principais agentes causadores de problemas e a base do governo blindou, depois nós conseguimos, através de uma decisão firme e correta do presidente, trazer esse pessoal com a aprovação da matéria e agora temos uma decisão do ministro Dino, de novo, de alguma forma impedindo que essa escuta ocorra amanhã. Ou seja, para mim pouco importa se é dono de banco ou se é presidente de associação ou se é presidente de instituição financeira. Acho que nós temos que ter a responsabilidade com aposentados e pensionistas e com a nação. Que lei é essa? Que serve para quem pode menos e não serve para as grandes instituições financeiras. Ou o Brasil muda esse jogo e respeita a população, ou esse desvio em cima de aposentado e pensionista vai continuar acontecendo como acontece até hoje, através dos acordos de cooperação técnica do sistema financeiro com o INSS e a Dataprev. Só um outro ponto que eu quero colocar com clareza para vocês, no caso da senhora Leila, da Crefisa, está marcado, e eu vou ser muito firme com relação a isso, a não ser que venha alguma outra decisão em contrário. Na próxima quarta-feira, ela está convocada para comparecer à CPMI. A decisão do ministro Dino me retira, inclusive, a condição de anunciar uma condução coercitiva pelo não comparecimento amanhã, o que, a meu ver, é outro absurdo, porque o ministro não tem ou não deveria ter poder sobre a nossa agenda, mas, diante da decisão, nós somos obrigados a seguir. Está remarcado para a próxima quarta-feira e eu serei particularmente muito exigente no cumprimento dessa decisão e dessa data. Muito obrigado a todos. Senador, só uma dúvida. Pois não. Em relação a esse pedido de prorrogação apresentado ao ministro Fachin, na verdade, esse já foi de fato apresentado Não. ao ministro Fachin ou ainda não? Não, agora nós estamos finalizando. Na verdade, o mandato de segurança já está pronto. Nós só vamos finalizar alguns detalhes em relação, inclusive, a essas últimas decisões do ministro Flávio Dino, que nos atrasaram muito e serão usadas como embasamento para mostrar que nós precisamos de mais tempo. Mas será encaminhada na maior brevidade possível. Eu quero evitar de todas as maneiras seguir esse caminho. Eu espero do presidente do Senado um posicionamento corajoso, altivo, um posicionamento em favor do Congresso Nacional, um posicionamento que devolva o reequilíbrio entre os poderes. Mas se isso não acontecer,
nós estamos muito decididos a recorrer ao Supremo e darmos ao Brasil mais prazo para que a gente esclareça todo esse problema, toda essa roubalheira que foi o sistema da Previdência e agora o descontrole, os absurdos desses contratos de empréstimos consignados em cima dos aposentados brasileiros. E tem uma previsão de conversa com o presidente Alcolumbre sobre isso? Até o momento, nenhuma. Já tentei, estou buscando uma conversa, tenho procurado o diálogo, mas a resposta tem sido nada até o momento. Quem sabe até amanhã, né? Deve vir essa semana. É o mais provável. Muito obrigado, gente.